Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET. Paixão por Ribeirão, um canal gostoso, a gente fala isso toda semana, que traz os programas locais, as coisas locais, tudo que você precisa saber de Ribeirão Preto, você vê aqui no canal 20 da NET. Hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas especiais. Eu costumo dizer que vai ser o diálogo da beleza. Eu estava falando, vai ser o diálogo da beleza, vai ser a Alessandra Ingrácia Garcia, nutricionista. Vai ser, boa noite, esse programa vai ao ar à noite, nós estamos gravando de manhã, na terça-feira, mas vai ao ar à noite. É o diálogo da beleza, doutora Alessandra? É um diálogo que nós vamos trabalhar, né, conceitos para que a gente consiga estar passando melhora para... Bem-estar, conforto, né? Bem-estar, conforto, é isso. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Dr. Max Ingrácia Garcia. Muito obrigado, Dr. Max. Tanto tempo, a gente não se via há tanto tempo, né? Uma honra. Muito obrigado por ter aceito meu convite e estar aqui conosco. Obrigado, viu? Eu queria saber o seguinte, todo mundo fala que marido que trabalha com mulher não dá certo. Não dá não, hein? Como é que é esse negócio aí, hein? Como é que é? Né? Existe realmente esse tipo de... Mas, na verdade, depende da forma como se trabalha, porque a gente trabalha com pacientes e a gente sempre colocando o interesse do paciente em primeiro lugar. Então, para aquela paciente que vai para o consultório em busca de mudança no corpo, mudança na qualidade de vida, então, às vezes, o passo inicial da paciente é através da nutrição, se ela está acima do peso ou muito abaixo, ou se ela precisa de uma orientação. E com a gente, na cirurgia plástica, já é a parte mais conclusiva do assunto. Então, na verdade, acaba formando um time, né? Uma integração, Uma né? integração, né? Agora, Alessandra, essa ponte entre marido e mulher, não no caso de marido e mulher, mas os profissionais, Alessandra e Max, e muitas vezes, com exceções naturalmente, mas muitas vezes é muito importante a reeducação alimentar, porque a pessoa pode passar por uma cirurgia reparadora lá na plástica e manter hábitos que podem prejudicar, voltar, ou às vezes é melhor se preparar antes para fazer a cirurgia. Como é que é esse universo seu? Foi inclusive feito um trabalho a partir disso, que muitas pessoas até chegam na clínica, elas fazem dietas, né, da moda, ou às vezes elas mesmas fazem o seu próprio emagrecimento através de revistas, só que nutricionalmente elas não estão prontas para uma cirurgia. Então, nesse trabalho, onde foi acompanhado na clínica, foi acompanhado com exames laboratoriais, recordatórios de 24 horas, e na conclusão final, acontece que elas estavam dentro dos parâmetros de realmente o IMC, de acordo, tudo, só que nutricionalmente com deficiências, carências nutricionais muito importantes. E acontece muitas vezes de ter um problema de má cicatrização ou às vezes um edema que demora a ceder. Então isso, aí é a importância do acompanhamento do profissional. Tem alguma coisa a ver com a idade? Não, normalmente mulher, né, Max? Os homens têm aumentado a participação, a procura, né?
Hoje a questão do bem-estar, a procura da autoestima, isso no dia a dia, a gente vê o número de academias de ginásticas aumentando a cada dia, a procura de informação por parte das pessoas em relação à busca de elementos que agreguem qualidade de vida, né? E a cirurgia plástica, nesse contexto, ela vem como mais uma arma que a pessoa, o cidadão, o homem ou a mulher tem a seu favor, mas o público masculino tem aumentado. Mas eu falei da idade, Alessandra e Max, porque naturalmente que antigamente, cirurgia plástica, eu não sei, você me corrija se eu não estiver correto. Antigamente eram quase 100% mulheres e de mais idade. Quer dizer, quando a mulher começava a ter os sinais, os traços do envelhecimento, da idade, né, que se fazia procura. Hoje, precocemente, a gente vai falar disso, mas eu falei exatamente da desnutrição, Alessandra. Quer dizer, essa desnutrição com o jovem é percebida ou mais com as pessoas de mais idade? Olha, hoje com a magreza está em alta. Nossa, né? Que horror. Então, o que acontece é que está tendo, as jovens, elas fazem de tudo para se manterem magra, porque a magreza é sinônimo de sucesso, de felicidade. Então, nesse sentido, às vezes acontece sim a desnutrição, né? Tanto é que a anorexia, a bulimia são doenças que estão assim cada vez mais aparecendo nos jovens, né? Mas as pessoas também acima de 30 anos também têm problemas nutricionais, porque dietas repetitivas, dietas muito restritivas também apresentam carências nutricionais e que as pessoas não percebem que estão com essas deficiências, vão para a cirurgia e é onde muitas vezes podem acarretar alguns problemas no pós-operatório. Daí a importância de um acompanhamento desse profissional especializado. Nesse setor. Nesse setor. Acima de 30 anos, cai bastante a incidência de bulimia e anorexia? Geralmente são adolescentes e mulheres, a maior parte. Cai bastante. Cai, né? Cai Quer dizer, bastante. aí você vai achar anemias, você vai achar outro tipo de deficiência, sim, né? Sim. Para essas pessoas. Os idosos, né? Têm geralmente mais carências nutricionais, né? E as pessoas dessa faixa etária dos 30 aos 50 anos, mais por dietas repetitivas e restritivas mesmo. E esses pacientes têm muita resistência em fazer uma reeducação alimentar ou tem, né? Tem, eles, né? Mas geralmente as mulheres são muito afoitas para fazer a cirurgia. Então, quando elas chegam lá no consultório para fazer a cirurgia, elas querem ir para ontem. Doutor, quero ficar maravilhosa! E aí, doutor Max, eu quero que o senhor me deixa... Quem que é a mulher mais bonita aí? Angelina Jolie, como é que é o negócio? Não, realmente a expectativa é sempre grande. A gente está lá para tentar direcionar aquela expectativa para aquilo que as técnicas que existem, que são sabidamente comprovadas como eficazes, podem atingir. É lógico que você sempre tem que buscar o objetivo da paciente, o objetivo primordial. Muitas vezes aquela aparência com que ela chega, o que está incomodando mesmo está escondido. Às vezes você pode fazer uma análise grosseira de qualquer pessoa, mas você nunca consegue descobrir exatamente o ponto que está tirando um pouquinho da qualidade de vida, que é a hora que coloca uma roupa, a hora que se prepara para uma festa ou mesmo a hora que está no seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente hoje vê que a cirurgia plástica é um recurso muito procurado nesse sentido.
né? E a imprensa tem ajudado muito, a internet, no sentido de... A internet tem ajudado? Ah, Max, a internet atrapalha, o Dr. Google. A Alessandra está falando aqui sobre as dietas. Quem são os maiores médicos? Os doutores Google, não são? Que chega lá, doutora, eu vi na internet, como é que é o negócio? Precisa filtrar bastante, precisa filtrar. Tem muita coisa que são soltas, né, por aí, que a gente precisa filtrar o que aparece. Eu vejo lá, Max, eu vejo dieta de carboidrato, dieta de não sei do que, dieta da lua cheia. Da lua cheia, de proteína. Eu nunca vi dieta que você tira um dos elementos importantes para o funcionamento. Mas e aí, desculpa, eu só fiz a brincadeira. Porque... Não, mas é porque hoje a internet, a gente brinca que é melhor a internet que a vizinha. Porque eu lembro de alguns professores na época falando que... Melhor a internet que a vizinha é fantástico. Essa foi ótima. Porque você vai lá como médico, você explica, olha, não pode isso, pode aquilo outro, não pode aquilo. Mas a vizinha vem e fala, nada disso. Eu acho que é melhor fazer assim, assim, assim. E aquela pessoa que ou está sofrendo por um problema de um peso grande, ou uma cirurgia que está em fase inicial, ou uma cirurgia... A pessoa está insegura, ela está testando uma decisão que ela tomou. Então, por exemplo, é só comentar entre as amigas, falar, eu vou pôr prótese de silicone a semana que vem. Pronto. Aí começa. 400 opiniões. 400 opiniões. E a gente, como médico, tudo que você falou na consulta, aquilo se perde, aí você precisa de um outro retorno para reforçar aquilo que você acha realmente importante. Se ainda pergunta assim, é na frente ou atrás do músculo? A paciente nunca acerta. Se a prótese certa é pôr na frente ou atrás do músculo. Se ela falar, meu médico vai colocar na frente. Meu médico falou que é melhor atrás. Então... Mas talvez também procurar referência do trabalho do médico também, né? Sim, procurar... Mas mesmo aquela paciente que vem convicta, né? Hoje ela está sujeita... Mas isso ajuda a gente, porque a paciente vem discutir uma cirurgia num patamar muito mais aprofundado. Ela tem informações de problemas que aquela cirurgia pode causar. Quando acontece alguma tragédia com um procedimento aparentemente banal, que recentemente foi muito banalizada a lipoaspiração, foi o procedimento estético mais realizado no mundo durante quase uma década. Nossa! Então passou a ser uma coisa assim, vamos fazer uma lipolite, uma hidrolipolite, uma mini lipo, faz aqui no consultório, ali no cantinho, te dá uma anestesia, e as coisas não funcionam assim. A imprensa mostrando aqueles casos que infelizmente, uma infelicidade muito grande, às vezes não deram certo por um resultado estético muito ruim ou até mesmo por uma fatalidade, ela mostra para o paciente, ela mostra para aquela pessoa que pensa em fazer uma cirurgia plástica que aquilo não é um passeio no shopping, que não é uma coisa tão simples assim, que precisar para fazer, né? Mas a lipo foi mais incidenciosa que a prótese de silicone? Na última década. Nossa. Que a silicone passou à frente. Hoje, no mundo, atualmente em 2013, baseado nas estatísticas até 2012, a prótese de silicone foi a cirurgia estética mais realizada, passou a lipoaspiração. Desculpa, só para explicar para o nosso telespectador, você falou vários tipos de lipo. Lipo light, lipo... Isso, na verdade... Explica isso para mim. A lipo é uma coisa só. A lipoaspiração consiste em você remover uma gordura localizada que não se resolve com a dieta, que não se resolve com a ginástica. Geralmente ela tem uma origem genética, que é uma tendência natural da mulher, por exemplo, ter culotes ou ter essa gordurinha que a gente chama de flancos, ou uma barriga que às vezes, por mais que você invista com dieta, com ginástica, Ela insiste. Ela insiste. Então a lipoaspiração é indicada para essa circunstância. E ela foi descoberta e aprovada pelos órgãos reguladores, pela Sociedade de Cirurgia Plástica na década de 80, no início da década de 80. Então é um procedimento muito valioso no tratamento das queixas das pacientes. Só que houve um momento que ela passou a ser, a gente chama de uma banalização, porque tecnicamente fazer a lipoaspiração é simples. E isso fez com que muitas pessoas se entusiasmassem, profissionais médicos, em praticar a lipoaspiração. Mesmo de outras áreas. Mesmo de outras áreas, não sendo cirurgiões plásticos, não tendo um treinamento prévio para aquilo. E isso fez com que o procedimento passasse a mudar de nome para facilitar
o tratamento. Então, mas é uma forma só? É uma forma só. Tanto que hoje a orientação da Sociedade de Cirurgia Plástica, a orientação do Conselho Federal de Medicina, o procedimento chama lipoaspiração. Não é hidrolipo, mini lipo, lipo light. Quer dizer, você fala, vou fazer uma lipo light. Foi o marketing, né? É, uma maneira de... Não tem então, vamos fazer um pouquinho, vamos fazer um pocão? Isso, depende da necessidade da paciente. Hoje a lipoaspiração, ela é são estabelecidos alguns critérios, então o limite hoje é de 5% do peso corporal. Então uma paciente de 80 quilos, você pode tirar 4 litros de gordura. No máximo? No máximo, é o que é recomendado. A partir daí, o paciente deve ser informado que ele entra numa faixa de risco um pouco maior. E esse procedimento é hospitalar, né, Max? Geralmente é um procedimento hospitalar. Existem alguns procedimentos que são ambulatoriais, por exemplo, aquela lipo localizada aqui embaixo do gogó, do gogó. É um procedimento que a gente chama de mento. É um procedimento simples que pode ser realizado ambulatorialmente, mas chama lipoaspiração. Não adianta você chegar para o paciente e falar, não, é uma lipo light. Isso tem risco. E esse procedimento é o mesmo com cânulas? Sim, de culote? Isso, são cânulas diferentes, são mais curtas, obviamente, conectadas a uma seringa de baixa pressão. Então existem algumas variações na maneira como você faz. É como aqui um programa de entrevistas, o tipo de câmera, o tipo de microfone, o tipo de acústica, mas é uma entrevista, é um programa jornalístico. Então, a lipoaspiração é isso, ela abrange toda a remoção de gordura que não envolva a retirada de pele. Isso aí deixou de ser, então, um primeiro procedimento. Eu vou chamar o primeiro intervalo, mas eu quero voltar com vocês com relação a essa parceria, né? Quer dizer, da Alessandra poder estar visualizando uma reeducação alimentar que vai resolver o problema de um paciente e até onde há essa integração depois da reeducação de ficar por genética ou por qualquer outro motivo e ser indicado alguma coisa nesse porte, né? Bom, veja as mensagens aí dos nossos anunciantes, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso diálogo todas as semanas aqui no canal 20 da NET Ribeirão. Até já! Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. Um novo estilo, um jeito todo especial.
Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso diálogo, recebendo hoje essas figuras, vocês já perceberam, né? Super carinhosas, gentis e especialmente competentes, a Alessandra e o Max, Ingrácia Garcia. Segunda vez que eu trago um casal aqui no programa, né? Em quase 2 anos de programa, e eu fico muito feliz com isso, porque primeiro foi o Chico Ferreira e a Flávia Chiarello, e é um casal que trabalha juntos também. E são extremamente apaixonados. E a Alessandra e o Max, quantos anos de casado? 24. 24 anos. E continuam apaixonados, não? Ah, que bom. Esses dias nós ficamos contentes que nós encontramos um colega que é anestesista. Ele falou, eu vi vocês no shopping e tal. Eu falei, que bom, mas foi o comentário que veio na sequência que ele fez. Vocês estavam ali de mão dada, parecia um casalzinho de namorado. A gente falou, que bom, sem perceber, né? Você mantém aquela... Por quê? Porque o certo é ficar sem dar a mão, né? Já foi, quase 25 anos de casado, vai pra lá... Cada um senta na ponta da mesa com os amigos, a grande maioria assim, né? Mas eu fico contente de ver isso, é muito bacana também. A imagem que vocês passam da família, né? Isso é importante. Muito legal. Cumplicidade, né? E aí, Alessandra, esse entrosamento com o Max, né, naturalmente, na parte profissional, né? Você recebe pessoas com distúrbios. Sim. E as pessoas que vão fazer uma dieta, às vezes por uma gravidez. Como é que é esse recebimento, essa chegada dessa pessoa? Então, a primeira coisa são estratégias mesmo de mudanças comportamentais, né? E essas mudanças comportamentais não são de uma hora para outra, levam um tempo. Elas levam um tempo para internalizar esses comportamentos que desde que nasceram, e são comportamentos assim culturais, comportamentos que familiares, né? E que a gente, que eu falo, a ciência da nutrição, você vai passando para o paciente muitas informações que ele já sabe, mas a parte comportamental dele que você tem que sempre estar motivando e dando essas estratégias, né? E reforçando também. Isso leva geralmente umas 3 semanas antes para que ele faça a cirurgia. Então, quando há esse tempo para o preparo da cirurgia, é um sucesso, né? Ele entra... A chance é bem maior. É bem maior, bem maior. Uma pele bem preparada, bem nutrida, o cirurgião consegue manipular bem a resistência e imunidade da pessoa, a absorção de nutrientes. Dr. Max já te convidou para assistir alguma cirurgia plástica? Sim, não? Várias vezes. e assim... a gente faz, eu brinco, eu falo, vamos resetar o seu sistema digestivo. Então, a gente começa a tratar desde a parte assim, intestinal. Hoje, nós sabemos que a parte intestinal do paciente é onde tem a absorção de nutrientes. É importantíssimo. Nós precisamos melhorar a flora bacteriana, onde nós temos uma microbiota intestinal, que se ela não está bem, a gente não consegue absorver muitos nutrientes. E, com isso, saiu até recentemente uma matéria numa revista semanal, a Veja, né? E dizendo que pacientes com uma flora inadequada, ela desenvolve obesidade. E na pesquisa mostra ratinhos obesos e ratinhos magros, onde eles inoculam essas bactérias e conseguem, nos ratinhos obesos, reverter as doenças, as patologias que tenham resistência à insulina, os ratinhos obesos,
com hipertensão arterial, com síndrome metabólica, eles melhoram, porque você melhora as condições da flora intestinal dele. Então, quando o paciente tem esse tempo antes da cirurgia, da gente estar, entre aspas, resetando o sistema digestório dele, vai para a cirurgia, logo após a cirurgia, o pós-operatório imediato, nós fazemos o acompanhamento e depois continuamos, o resultado, sem dúvida, é bem mais positivo. Mais né? positivo. A obesidade hoje está, claro, ela tem um fator emocional fundamental. Mas hoje nós temos o modus vivendi, né? Que está propiciando isso com uma tranquilidade, com uma facilidade enorme, né, Max? Quer dizer, fast food, Sim. restaurante por quilo, falta de tempo, comida congelada, os hidrogenados. Isso eu poderia falar, talvez, que faz muito parte da nutrição, né? O fator emocional, por incrível que pareça, é totalmente ligado à obesidade, né? Nós temos um hormônio que é o cortisol. Toda vez que a pessoa, é o hormônio do estresse, toda vez que a pessoa está estressada, a gente tem esse hormônio que fica muito alto. Então, ele aumenta, ele facilita a obesidade, né? Ele fica te cutucando assim, come. Ele quebra a massa magra, ele faz tudo que não precisa. Tudo que não deve, né? Tudo que não deve. Ele seria bom na época dos gladiadores, que a gente tinha um leão para... eu tinha um professor que ele falava isso, cortisol é bom para a época dos gladiadores, que a gente tinha que lutar contra um leão, então tudo bem, ele jogava muita energia para a gente, açúcar, para a gente estar lá lutando com toda a força, mas hoje em dia a gente tem tudo na mão, tem carro, tem controle remoto, a gente não tem tanto gasto de energia. Mas o cortisol, o que ele faz? Ele aumenta a nossa insulina, ele aumenta a lipogênese, quer dizer, produção de gordura, ele facilita com que a gente ganhe peso. Mas fast food, também nós podemos falar, a facilidade, hoje nós não temos tempo de preparo de alimentação, né? A gente tenta comprar a maioria das refeições prontas, riquíssimas em sódio, riquíssimas em gordura, em açúcar. Então, tudo isso são substâncias estranhas ao nosso organismo, que antigamente não tinha, com herbicidas, com conservantes, edulcorantes. Então, tudo isso faz com que a gente vá intoxicando o nosso organismo e prejudica a nossa flora intestinal, onde aumenta a permeabilidade intestinal e diminui a produção de serotonina, que é produzida no nosso intestino em cerca de 80%. Então, temos alteração de humor, cai a nossa imunidade, que também é no nosso intestino, que tem parte da nossa imunidade também é produzida no nosso intestino. Então, tudo isso está interligado. Uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Ô Max, o exercício, né? Porque tem o antes e o depois de um procedimento, de uma boa reeducação alimentar. Claro que não da prótese mamária, mas normalmente da parte geral, abdominal, da parte de pernas, que um procedimento às vezes um pouco mais adiantado, etc. É fundamental o exercício depois? É fundamental. É uma mudança, Edmo, que se você comparar a cirurgia plástica de hoje com a cirurgia plástica 20 anos atrás, é bastante diferente, é parecido com um carro. Hoje você olha um carro, ele tem airbag, ar-condicionado digital, ele tem ABS e uma série de recursos que aprimoraram o ato de dirigir. E a cirurgia plástica hoje, ela
com a melhora dessas outras ciências, igual a ciência da nutrição, a ciência da educação física, trouxeram outros elementos para agregar resultado na cirurgia plástica. Então, a ginástica, para aquela paciente que faz uma lipoaspiração, que faz uma plástica de abdômen, ela é muito importante, porque o músculo firme, ele deixa a pele firme também. E o músculo flácido faz com que a pele fique flácida. E você quer estragar uma cirurgia plástica, é você acrescentar flacidez na pele onde o cirurgião trabalhou. Mas as coisas andam juntas, né, Alessandro e Max? Aí é para os dois. Quer dizer, acabou uma cirurgia reparadora nesse sentido, quer dizer, a nutrição e o exercício, eles vão andar juntos o tempo inteiro. Sim. Assim como a drenagem linfática, hoje é difícil você ter um consultório de um cirurgião plástico onde ele não agregue um tratamento de drenagem, de estímulo para que o organismo possa se livrar logo daqueles inconvenientes da cirurgia, que é a qualidade da cicatriz, o processo cicatricial, o edema. Então, tudo isso fez com que a cirurgia plástica conseguisse agregar no seu entorno, ou ela mesma agregar em torno de outras ciências, no sentido de, no conjunto, você trazer melhores resultados. Porque o que importa para o paciente no final é o resultado, é o que ele adquiriu com todo aquele esforço que ele fez. Vamos dizer que o paciente passa a dor, o paciente se sujeita a um monte de coisa, mas ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Ele está lá para isso. Ele está lá para isso. E a gente, como profissional, a hora de explicar que o resultado pode não ser bom é na hora da consulta, antes da cirurgia. Porque depois da cirurgia fica parecendo desculpa de um procedimento que não foi bem realizado. Mas é importante você alcançar, junto com o paciente, essa necessidade. Porque às vezes a ansiedade do paciente, em função do sofrimento que aquele problema que ele está tendo, que ele nos procura, por exemplo, aquela barriguinha avental, que a pele está sobrando, mas mesmo assim o homem e a mulher ainda estão muito acima do peso, você precisa falar para ele assim, olha, eu posso resolver o seu problema, mas você precisa de mais tempo, você precisa perder peso. Então, é um ponto complicado, porque a pessoa está sofrendo com aquilo. É uma dor diferente, mas é uma dor. É aquela pessoa que está se sentindo mal com aquela situação. Como é que foi também vocês dois, como é que foi a repercussão? Há pouco tempo surgiu a famosa medida da cintura. Mulher 90, homem 105, uma coisa assim que pode acarretar problemas cardíacos, essa possibilidade. Isso deu algum pânico em algumas pessoas de correr lá e falar, escuta, eu preciso perder porque eu passei de 105, como é que é o negócio aqui? Não, existe uma pesquisa, sim, que estudos falam, né, que a circunferência de cintura deve ser para mulher 90 e para homem em torno de 100. E assim, associada também a eventos, homens que tiveram eventos cardiovasculares com circunferência de cintura maior do que 100 e com hábitos de não tomar café da manhã, de nos finais de semana, nos fins de semana, encher de cerveja, fazer exageros, né? Feijoada, as coisinhas de final de semana, macarrão, pizza, churrascadas, né? Pensando que acabar com o nosso final de semana. Pois não, mas tem um pior aí. Tem uma coisa que é pior ainda. Tem uma ainda. coisa que é pior ainda e muito comum. Deixar tudo para a última refeição. O jantar é a refeição mais importante. É o contrário, né? É o contrário. Então, isso, nesse estudo, ele mostra que são os 3 piores comportamentos para aumentar esse tipo de problema cardiovascular, circunferência de cintura e esses tipos de comportamento. Mas você falou sobre o passado, quer dizer, quem já tem um problema cardiovascular, e a medicina fala em propensão a ter um problema cardiovascular também da cintura, é isso? Por causa daquela gordura. Quando a pessoa tem uma circunferência abdominal grande,
Às vezes a pessoa joga bola, ou a gente vê amigos da gente, joga bola, corre, não sei o que, mas tem aquela barriga que não vai embora. É uma gordura intraabdominal. Aquela gordura, ela é ruim, não é uma boa gordura para o organismo. Daí, por exemplo, o governo japonês hoje estabelece como norma de saúde pública 90 centímetros de circunferência abdominal para o homem. Nossa Senhora! Então, há uma série de iniciativas profiláticas para o problema cardiovascular, no sentido de que o homem japonês, com uma dieta diferente, uma característica... Muito peixe, né? Muito peixe, é diferente de nós que somos latinos e com outras características genéticas e físicas, mas é uma questão de saúde pública. O governo japonês está igual ao Dr. José Bernardes. Eu lembro quando o Isso colesterol, é bravo também. você podia ter 260 de colesterol, baixou para 240, 220, agora 200 já não serve mais. Já não serve mais. Tá igual esse governo japonês. O Dr. O José Bernardes não é fraco, não. Ele já chega dando bronca. E ele pode falar com propriedade, né? O José Bernardes hoje, se você comparar com 20 anos atrás. Exatamente. Então, é isso que vem acontecendo no comportamento das pessoas. Hoje, por exemplo, a capa de uma revista, a Veja, da última semana é sobre vitamina D. Então, hoje as pessoas têm informações a respeito de coisas que até pouco tempo atrás só algumas especialidades médicas tinham aquela informação na rotina, no dia a dia. Eu vou chamar o nosso segundo e último intervalo e eu quero voltar, nós vamos falar desses exageros também, da informação, quer dizer, até onde vai influenciar uma capa dessa de Veja. O exagero da paciente ou do paciente que quer emagrecer rápido, que quer uma cirurgia, que quer fazer uma coisa impossível e se quiser citar algum exemplo, também é bem-vindo. Vamos falar de exagero no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a Alessandra e com o Marcos em Graça Garcia. Até já. Tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza! Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só, o jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso diálogo aqui no canal 20 da NET. E vocês estão percebendo como está gostoso o programa de hoje. Programinha super leve, gostoso, agradável. E vocês vão ter uns presentinhos aqui para quem vem no programa, tá? O Luminous no Shopping Santa Úrsula. Vocês conhecem o Shopping Santa Úrsula? Conhecemos. E o Luminous no Shopping Santa Úrsula, para a Alessandra, está oferecendo uma nutrição capilar com máscara. Obrigada. E uma escova também no cabelo, que você vai poder fazer lá no Luminous feminino. Nossa, e o Dr. Max vai no Luminous masculino, que é no andar de baixo, no Shopping Santa Úrsula, engraxar o sapato e cortar o cabelo ou fazer a barba, ou um ou outro também lá no Shopping Santa Úrsula. Muito obrigado, agradeço. Agradecendo. E também vocês vão no Pinguim Grill lá do Shopping Santa Úrsula, que a doutora Alessandra, nós vamos contrariar totalmente a doutora Alessandra. Não, será um prazer. O Pinguim Grill tem todos os cortes de carnes do barbacoa, mas tem peixe também. Pode ser um peixinho também, não tem problema. A gente já vai logo no baby beef, na fraldinha, né, Max? E lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula tem
todos os cortes de carnes do Barbacoa. Então vocês vão jantar um corte de carne do Barbacoa lá no Pinguim Grill e como convidado do nosso programa. Muito obrigado. Nós fomos para o intervalo e a Nathalie fez uma observação importante, e eu acho que a gente vai levar isso para o público, que é aonde pode parecer, Max, que a nutrição atrapalha ou é concorrente da cirurgia plástica. Quer dizer, do paciente que chega lá, às vezes, querendo fazer cirurgia plástica, você manda para nutrição. Ou o paciente chega para nutrição e se vai para cirurgia plástica. Quer dizer, onde soma nós já vimos. E aonde pode parecer concorrente? Na verdade, como a gente comentou antes aqui no programa, quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, o paciente ele quer resultado. Então, se uma pessoa tem uma queixa, que você vê que é a queixa daquela paciente ou daquele paciente é obesidade, a cirurgia plástica não é feita para tratar a obesidade. Então, você precisa encaminhar, você precisa orientar aquele paciente que ele precisa, antes da cirurgia plástica, um preparo, ou seja, ele precisa estar com um peso adequado para fazer a cirurgia plástica, porque senão ele não vai ver o resultado. Então, aquela barriga muito grande por causa de obesidade, por mais que eu faça a plástica, a paciente pode até ficar feliz no começo, mas depois de 2 meses ela vai olhar, a cunhada dela vai comentar, falar, você não falou que ia fazer plástica? A vizinha, aquela mesma vizinha do começo do programa. Mas você não ia operar? Fala, eu operei, quer dizer. Então, a pessoa quer resultado. E é importante para o profissional que ele oriente o paciente qual que é o real problema dele. Porque a gente, como médico, antes de ser cirurgião plástico, é médico, a gente precisa fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico daquela, é lógico, uma pessoa que vai operar o nariz, uma orelha em abano, não necessariamente passa por essa, mas passa por outras, né? Então, a pessoa às vezes que vai operar o nariz não respira direito, então você tem que fazer o diagnóstico, você tem desvio de septo também. É a mesma coisa, quero fazer uma lipo, olha, mas você tem obesidade, ou você tem muita flacidez muscular, então a gente aí precisa recorrer a essas outras ciências e especialidades que contribuem para aquele resultado final. Sempre para buscar o sucesso do negócio. Do negócio, porque senão a paciente vai voltar e falar, doutor, mas o meu estômago como é que tá? Fala, agora você vai perder 25 quilos, entrar numa academia. Mas Alessandra, até para a cirurgia de redução estomacal, a gente está cansado de ver, virou programa de televisão. Sim. Não sei se é no Discovery, no National Geographic, não sei na onde. Parece aqueles caras com 400 quilos. Não dá para fazer cirurgia de redução estomacal com o sujeito naquele estado. Não. Precisa diminuir, às vezes, uma porcentagem do peso, até porque tem um risco cirúrgico, né, para conseguir fazer a cirurgia de redução do peso. Tem um risco do paciente até, né? E tem algumas pessoas, ao contrário, que querem ganhar peso para esteticamente conseguir fazer essa cirurgia, porque existe assim um IMC acima de 35. Só explica o que é IMC. Desculpa, índice de massa corporal, que é uma relação entre peso e altura, né? Acima de 35, quando apresenta doenças como hipertensão, colesterol alterado, diabetes, e que assim é aceito fazer a cirurgia bariátrica, que nós chamamos de redução de estômago, ou acima de 40 também já pode fazer. Algumas pessoas, por estética, elas ainda não têm o IMC acima de 35, mas elas querem engordar, ganhar peso para fazer essa cirurgia. Então isso acontece com frequência. Max, eu trouxe aqui o Jornal A Cidade, do dia domingo 13 de janeiro, pequenininho aqui, fala das promessas da prefeita Darcy Vera na campanha, mas a parte que me interessa é aqui, na saúde, resolver o problema em até 2 anos. Quer dizer, eu queria falar um pouquinho de saúde pública com você. Como é que você está vendo o Brasil, como é que você está vendo Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, essa tensão,
Como é que você está vendo a saúde pública? Apesar de eu ser cirurgião plástico, é um assunto que me interessa bastante. É cirurgião plástico, mas é médico. É médico, A saúde pública, eu acho assim que para a administração pública, ela é um problema grande porque as soluções não aparecem, só aparecem os problemas. E para o administrador público, ele precisa estar cercado, por exemplo, é importante que o prefeito ele tenha assistência ali de um ótimo secretário da saúde que tem uma visão. Às vezes as pessoas ficam se apegando muito à questão de espera. Espera não é o maior problema da saúde pública. A pessoa que vai a um posto de saúde e espera 1 hora, muitas vezes num consultório particular, ela também espera o profissional médico por 1 hora, por 1h30. O que é importante é você poder administrar bem o posto de saúde no sentido de você dar conta da demanda, quer dizer, você ter médicos, profissionais de enfermagem, dentistas, psicólogos, nutricionistas que possam acolher aquela população a que ela se propõe. Por exemplo, aquele posto de saúde ele vai atender a uma população de 20 mil habitantes. Ele precisa estar dinamizado para aquilo, preparado para aquilo. Então ele precisa ter a verba necessária, ele precisa... Foi-se o tempo que a questão de saúde pública no Brasil ela era debatida na base da falta de recursos. Hoje, eu acho que a saúde tem recursos, existe no governo federal uma preocupação muito grande com a área de saúde, o SUS ele é implementado, só que você encontra nesse caminho uma série de problemas, esses sim são antigos, que é o desvio de verba, muitas vezes, o desvio de verba para outra função pública, ou pior ainda, aquele desvio de verba pela corrupção, porque às vezes o dinheiro da saúde ele é voltado para construir um viaduto, para reformar uma ponte, então falta para a saúde. Outras vezes aquele dinheiro falta porque houve má fé na gestão do dinheiro. Mas eu acho que a saúde pública brasileira, ela vem melhorando a passos largos. Há uma tendência, eu acho, hoje da população no sentido de se organizar melhor e cobrar melhor das autoridades um bom atendimento. É lógico que o que a gente vê muitas vezes na imprensa são as distorções, né? Aquele plantão que tem 25 pessoas aguardando e o profissional médico, por exemplo, está ausente. A imprensa não fala que está tudo bem. A imprensa só fala o que não está bem. O que não está bem. E ela ajuda a sociedade nesse sentido, na cobrança. Quantos problemas no país são resolvidos graças à imprensa? Porque se não fosse a imprensa, aquilo ficaria perdido, mas né? Você falou uma coisa que é verdade. A população tem papel fundamental, não só mas no posicionamento, não pode se omitir. Né? Sim. População... Desculpa interromper, mas você vê a questão da dengue. A questão da dengue foi um problema muito grave, muito sério aqui em Ribeirão Preto, alguns anos atrás. Esse verão que nós estamos passando, a questão da dengue não está mais na capa dos jornais. Isso. Por quê? A imprensa, as orientações nos atendimentos controle primários, o controle, as medidas que foram tomadas no sentido de orientar, falar, não pode ter água parada e tal. Então, são doenças do século passado e retrasado que de vez em quando reaparecem, mas que eu acho que vem melhorando bastante. Tem coisa que tem que ficar de olho 24 horas por dia. Alessandra, exageros. Eu não vou nem perguntar para o Marco, quer dizer, eu vou perguntar para o Marco, mas daqui a pouco. Exagero. Você não tem muito exagero lá não, né? Pessoa que quer emagrecer demais, ou quer engordar, ou quer... Você tem muito exagero lá? Tem. Ah, tem? Tem muito transtornos, né? Tem transtornos de imagem, tem bastante. Mas isso sempre nós procuramos trabalhar com outras ciências, né? A gente procura os psicólogos, sem dúvida. Vocês indicam? Indicamos. Para procurar? Sim. Porque se emocional não tem jeito, né? Não tem como. A pessoa reabilitar sem ajuda emocional, né, Marcos? Aí fica difícil, né? A vida hoje desequilibra muita gente, né? Tem uma psicóloga, muito amiga da gente, a doutora Cora, que ela fala que hoje as pessoas afinam e desafinam, né? É como um instrumento, né? Então, quando desafina muito... a gente... Guimarães Rosa fala isso. A coisa vai desandar um pouco, Agora, Max, exagero lá no consultório deve ser brincadeira, né? Aí, sem dúvida, é um profissional... Seria o excesso de expectativa, vamos dizer, para não falar o exagero, aquela pessoa que vai, às vezes... esperando uma solução muito maior do problema, mas de uma maneira geral, depois da consulta, você buscando nessa conversa, você trazer para aquilo que você pode oferecer. E a vizinha?
depois dessa conversa? A vizinha é fogo, já viu? Já existiu casos também da paciente ficar muito satisfeita e a vizinha não ficar satisfeita com a... É o espelho, né? A vizinha quer ser o espelho da paciente. Foi muito interessante essa história. Mas a vizinha às vezes se leva pior também, porque às vezes a paciente chega lá e fala, olha, eu quero colocar um silicone grande. Aí você examina, explica, mostra, ela chega à conclusão que o grande é grande mesmo, é 450 ml, 480, é muita coisa. Aí ela vai e fala para a vizinha, porque ficou grande. Aí a vizinha fala, nossa, como ficou grande? Ela fala, foi só 300. Não foi? A vizinha acha que foi 300. Circunstancialmente a vizinha vem consultar com a gente e fala, olha, eu não quero 300 de jeito nenhum, porque a fulana pôs 300 e a gente não pode falar nada. Né? Não, nós vamos pôr menor. Ô Marques, a idade? Quer dizer, eu tenho lido, percebido, muitas jovens, meninas, mulheres, não tanto homem, eu não leio a respeito de homem, mas muito adolescente, 16 anos, 17 anos, querendo fazer cirurgia plástica. É uma geração diferente, Edmo. Hoje é uma geração que eles têm tudo que eles querem muito rapidamente. Antes, quando a gente queria saber alguma coisa sobre a Torre Eiffel, a gente precisava ir na Barça, procurar... Conhecer Barça. Hoje eles batem o dedo 4, 5 vezes lá, sabem tudo sobre a Torre Eiffel. E é assim também no comportamento. Eles chegam lá com um problema no consultório e querem resolver o problema, assim que o problema surgiu. Então você precisa realmente hoje ter muito cuidado com esses excessos. A cobrança também entre eles é muito grande. Então você vê a demanda por jovens, às vezes querendo resolver questões estéticas que muitas vezes, por exemplo, ginecomastia no menino, que é o peitinho que forma, que às vezes o garoto ele é gordinho na hora do pico hormonal, ali no início da adolescência, e ele fica com a glândula mamária um pouquinho alterada. Existe na literatura a indicação muitas vezes que é de esperar um pouco mais, que aquilo deve diminuir. Mas quem diz que o jovem aguenta, às vezes, esperar, não poder tirar a camisa, os amigos brincando? Então, hoje a cobrança entre o jovem também é muito grande, daí a procura mais cedo. E cabe ao profissional julgar isso do ponto de vista médico. Ético, né? De bom senso no sentido de falar assim, olha, tá muito nova para pôr silicone, bem, tem que esperar um pouquinho. Ou então, ó, tá bom, o nariz está um pouquinho grande, mas tem que esperar um pouquinho. E aquela menina de 16 anos que já quer levantar o narizinho, porque o narizinho tá para cá, ou quer diminuir, como é que é isso? 16... Existem alguns casos, Edmo, que a gente precisa analisar do ponto de vista o quanto aquele problema está interferindo na vida daquela pessoa, né? Às vezes, para uma menina, por exemplo, aquela fase que vai dos 13 aos 18 anos é uma fase importante de formação da personalidade, no contexto que ela vive, dos relacionamentos que ela cria. Então você precisa tomar muito cuidado para também não ser muito radical do lado de cá, tipo assim, não, na tua idade eu não opero. Você tem que entender o que levou àquela demanda. Aquilo pode ser, às vezes, é uma coisa que a gente pergunta na criança, orelha em abano. Orelha em abano é uma cirurgia que você pode fazer a partir dos 6 anos. Só que algumas vezes a criança não está se queixando, mas são os pais que estão incomodados com a orelha do filho, porque a avó comentou, porque o tio brinca, a vizinha que é a mesma... paciente dá trabalho. E aí você tem que lidar com aquilo, mas às vezes a criança não está incomodada. Ou muitas vezes aquilo é motivo da mudança de comportamento. O menino que briga na escola todo dia na saída, porque todo mundo vem brincar com ele por causa da orelha em abano dele. Sem dúvida. Então, essa ponderação da necessidade em função do dia a dia é muito importante. Bom, nós chegamos ao final do programa, é 1 hora de programa, mas, Alessandra, passa, viu? A coisa é rapidinha, o bate-papo rende, a coisa... Sem dúvida, tem tanto assunto. Queria agradecer você, ao Max, mas primeiro você por ter estado disposta aqui com a gente, passando esse conhecimento, essas informações. Eu acho essa serenidade de vocês muito legal para o telespectador poder estar... vendo que não fica desesperado, não. Calma, que tudo dá para ajeitar, né, Marcos? Tem jeito. Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço a todos vocês.
Marques, obrigado. Edmo, foi um prazer revê-lo. Sempre muito que obrigado. precisar de alguma coisa, vou ligar, vamos pegar orientação, alguma informação que a gente puder trazer aqui para o nosso telespectador. E a gente também, porque afinal de contas, além de um ótimo entrevistador, também sei que a propaganda e o marketing são parte importante aí na sua rotina profissional e a gente, podendo, vai querer usar o seu serviço também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso diálogo comigo, Edmo Bernardes, no canal 20 da NET Ribeirão, Paixão por Ribeirão. Boa noite. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui, na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Vem! Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Todo brilho que você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminus, Luminus, Luminus. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC.